Fala galera da segunda série do ensino médio, professor Fernando Shows para mais uma aula de sociologia aqui. O assunto hoje é muito interessante, são as sociedades industriais e o socialismo. Na aula você vai ver os seguintes assuntos: a crítica de Karl Marx à mais-valia, o conceito de classe social de Karl Marx, visão social de Durkheim e Max Weber, experiência socialista. Bom, deixa eu colocar aqui o meu livro, você pode pegar o seu livro aí também, porque nessa aula terão alguns conceitos que é bem importante que você marque e grife eles para depois mandar bem lá nas atividades e nas avaliações. Bom, sociedade industrial. Para eu poder falar sobre a sociedade industrial, eu preciso te lembrar sobre a Revolução Industrial, que mudou a forma como as sociedades se organizavam naquela época. Como assim mudou, professor? Bom, quando a gente tem a industrialização, principalmente ali de Inglaterra, França e Alemanha, a vida das pessoas vai mudar significativamente. Porque de começo elas vão sair do campo e vão em busca das cidades, né? Porque lá a oferta de emprego parece ser maior. Só que o que ocorre? Nesse início de industrialização, a regulamentação do trabalho ainda era bem precária. As pessoas chegavam a trabalhar de 16 a 18 horas. Isso mesmo. Mulheres trabalhavam e crianças também. Não havia sequer qualquer tipo de direito trabalhista como hoje em dia existe nas sociedades, que é o que regulamenta o trabalho das pessoas. Por exemplo, se alguém se machucasse, não existia nenhum auxílio para esse acidente. Se uma mulher engravidasse, não havia licença maternidade. E as crianças trabalhavam. Crianças bem novinhas ali de 12, 13 anos já eram inseridas nessas indústrias. Com o tempo você sabe que isso vai gerar uma insatisfação popular. E eu também preciso te falar que por conta de ter um excesso de pessoas para trabalhar nas cidades, o que elas recebiam, às vezes nem sempre era relativo àquilo que elas desempenhavam, tá? Então, olha só a sociedade que a gente está vivendo. Eu preciso te falar também que esse imaginário sobre essa quantidade exorbitante de empregos não é o que aconteceu. Porque com o desenvolvimento da tecnologia, as funções que antes, às vezes, 10 trabalhadores faziam, 2, 3 passam a fazer agora. E aqueles que sobram acabam ficando desempregados e as cidades vão passar por um processo aí de empobrecimento. Não da burguesia, tá? Mas da população em geral. Muitas pessoas vão ficar desempregados e inclusive vão passar fome. É nesse período que surge um dos principais teóricos a respeito dessa sociedade aí, desse período que a gente está vivendo agora, tá? Que eu estou falando vivendo agora, mas historicamente, é só uma maneira que os professores falam. Então, olha só. A principal ideia que você tem que guardar aí é sobre o proletariado. Professor, o que é isso? Você deve ter aprendido lá em história que proletariado são esses trabalhadores que exercem suas funções para uma burguesia detentora dessas indústrias ou dos meios de produção. O Marx, ele vai fazer uma crítica muito grande, dizendo que aquilo que os trabalhadores exercem, o preço que eles vendem pelo seu trabalho, não é correspondente ao valor em que eles mereciam receber. A isso ele chama de mais-valia. E é uma crítica muito dura aí, que vai fazer com que vários trabalhadores repensem sobre a sua condição social e que comecem aí em busca dos seus direitos. Mas vamos com calma, porque eu não quero te passar spoilers. Para a gente sistematizar aí, ó, eu vou colocar na sua tela um texto que você pode escrever no seu caderno aí. Então acompanha comigo aí. O início da Revolução Industrial trouxe progresso à Europa do século XIX, mas também resultou na ocorrência de dificuldades com o crescimento das cidades. As condições de trabalho eram péssimas e a vida dos trabalhadores se tornava cada vez mais difícil. Karl Marx procurou entender o sistema capitalista e suas consequências com a intenção de modificá-lo. Ele desenvolveu suas ideias a partir da teoria do materialismo histórico. Marx escreveu sobre filosofia, economia e sociologia, contribuindo para o desenvolvimento das ciências sociais e propondo uma transformação social, política e econômica da sociedade. A contribuição desse pensador foi, entre outras, atingir a todos com as suas teorias, e não apenas aos estudiosos e acadêmicos,
Com o tempo, seus textos assumiram ideias revolucionárias e ação política. Então, olha só aqui. Marx ele vai ser fundamental, principalmente por surgimento dos sindicatos, que vão ser organizações desses trabalhadores que vão começar a reivindicar melhorias na sua vida, principalmente na sua vida de trabalho, que vai se estender também essas reivindicações para a vida social. Então existe uma crítica muito grande ao Estado e aos meios de produção. Tá? Olha, os principais grupos que existem historicamente aí que vão ser vão buscar, né, essas melhorias de trabalho vão ser os cardistas, né? E eu vou te deixar o outro para você pesquisar, porque isso faz parte da aula de história. Então, olha só. Eu vou te passar aqui agora eu vou te passar uma imagem para você observar e a gente tem aqui alguns pontos que eu vou abordar com você. Então, olha aí na sua tela a imagem. Temos uma fábrica, nessa fábrica existem várias pessoas, inclusive existem ali, se você procurar, mulheres ali próximo ali a esses trabalhadores. Você pode ver que não existe nenhum tipo de proteção a esses trabalhadores, eles estão com roupas comuns, não têm capacetes ou qualquer outro tipo de utensílios de segurança do trabalho. Bom, volta aqui comigo. Então, o que acontece? Marx vai fazer uma crítica a essa mais-valia. Então, observa aqui, ó. Coloca aí na tela para mim a parte onde a gente tem o texto aí do livro. Segundo Marx, o valor de um bem depende da quantia de trabalho gasto na sua produção. No sistema capitalista, na opinião do autor, ocorre um problema na avaliação desse valor. Calcula-se o salário do trabalhador apenas com base no valor necessário para a sua sobrevivência. De acordo com Marx, o capitalismo está ancorado na apropriação privada da mais-valia, ocorrendo o seguinte: o lucro é reinvestido na produção e esse processo permanente leva o nome de acumulação de capital. Acompanhe o quadro ali, ó. Capital, mecanismo de riqueza igual a dinheiro, meios de produção e mercadoria. Então, olha só, tá vendo que a crítica é a todo o sistema capitalista, né? Marx ele vai propor que a sociedade deve ser igualitária. Para isso ele vai propor um sistema chamado socialismo, tá? Que vai ser a base aí de algumas sociedades durante ali o século XX e até o início do século XXI, tá bom? Ok? Tá sabendo sobre isso? Tranquilo então, agora que você entendeu sobre a mais-valia e essa crítica dele, você tem que entender agora o conceito de classe social. Então, acompanha na sua tela aí o conceito de classe social. Segundo Marx, a história da sociedade é a história da luta de classes, que tratava de disputas constantes às classes sociais, empregados e proprietários. Tem interesses contrários e o conflito ocorre porque o empregado se opõe à exploração do patrão, que por sua vez deseja manter os seus privilégios. Acompanha aqui comigo então. Olha só. Marx está falando que existe um conflito constante na sociedade. Existe até um conceito chamado de materialismo histórico, que ele fala assim, que toda a sociedade se volta em bens materiais. Ele também vai falar sobre algo chamado de luta de classes, que por essa insatisfação de algumas classes que se consideram exploradas, existe a busca de ascender socialmente. Por isso, a busca por esses direitos é a busca da luta de classes, ok? Então, o que se divide as classes aqui, como eu te falei? Entre empregados e proprietários, entre aqueles que detêm o meio de produção e aqueles que realizam a produção. Tranquilo? Bom, seguimos em frente então. Qual que é a visão de outros filósofos a respeito disso? Nós vamos ter o Durkheim e o Weber. Para você entender, eu vou colocar aí na sua tela aí, tá? Em sua tese de doutorado, que recebeu o título da divisão do trabalho social, Emile Durkheim discute a interação social entre os indivíduos da sociedade. Ele defendeu a ideia de que a sociedade garante sua coesão porque está ancorada no acordo entre os indivíduos. A esse acordo, Durkheim deu o nome de solidariedade e dividiu em dois tipos, a mecânica e a orgânica. Então, olha só, para ele a sociedade ocorre por conta desse sentimento de solidariedade.
Para a gente entender isso melhor, eu preciso que você conceitue e anote bem certinho aí no seu caderno ou grife no seu livro. Acompanhe aí. A solidariedade mecânica pode ser encontrada em sociedades primitivas, por exemplo, em tribos onde os integrantes compartilham os mesmos valores religiosos e materiais. Segundo o autor, compartilhar crenças e interesses em comum assegura a coesão social. E agora, a solidariedade orgânica. É predominante em sociedades complexas, onde há uma maior diferenciação individual e social. Diferente da solidariedade mecânica, a orgânica aponta para uma sociedade na qual valores e crenças sociais são dispares e a consciência individual é acentuada. Anotou essas diferenças? É importante para você, tá? Bom, agora nós estamos caminhando para conhecer o que o outro pensador diz a respeito da sociedade aí nesse período industrial. Acompanha comigo aí na sua tela. Na obra Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, Max Weber mostra uma teoria diferente da produção sociológica do seu tempo. No lugar de entender a religião como uma consequência do meio social, ele vê essa instituição como um elemento que molda a sociedade. Então, presta atenção aqui. Segundo Max Weber, quando as pessoas elas vão em suas organizações religiosas, além delas estarem aprendendo sobre sua religião, socialmente elas também estão sendo moldadas. Por isso, ele vai colocar a religião como um elemento de molde social para as pessoas, que vai influenciar, inclusive, na questão do trabalho. Nisso vem até uma certa crítica ali ao cristianismo e algumas religiões que ensinam que o trabalho edifica o homem. Segundo ele, essa ideia aí fazia com que trabalhadores se submetessem, muitas vezes, a essa exploração. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Eu vou te ler ali o último parágrafo desse texto, então acompanhe na sua tela. Weber conclui que ainda a civilização oriental não oferecia condições para o desenvolvimento do capitalismo, pelo simples fato de pregar valores de passividade em relação à adversidade da existência. Por fim, o autor considerou que a ética protestante argumentava que o sucesso era uma bênção divina. E, por esse motivo, as empresas que produziam lucro se consistiam como organizações de trabalho austero e racional. Weber quis demonstrar que as transformações econômicas da sociedade eram consequência desses modos de comportamento. Tranquilo? Então, olha só, pegou a crítica dele a essa questão da religião estar moldando o trabalho, né? Para a gente falar agora e finalizar, chegar no final dessa aula, eu vou te falar sobre a experiência socialista. Bom, você sabe historicamente que várias sociedades aderiram ao socialismo. Um exemplo disso foi lá na Rússia, depois da Revolução de 1917, onde os meios de produção foram retirados do âmbito privado e tudo agora pertenceu ao Estado, buscando uma igualdade ali. Você sabe que houve consequências históricas, e houve várias mudanças ali que você aprendeu lá em história. Porém, aqui eu vou te conceitualizar conforme a nossa apostila coloca. Então, olha só. Retomando o pensamento marxista, se o sistema capitalista se baseia no fato de que os meios de produção, a força de trabalho, as fábricas, a matéria-prima, são de propriedade privada, dos proprietários burgueses, o sistema socialista prevê que os meios de produção sejam de propriedade social, ou seja, de propriedade de todos. E para isso, deveria permanecer nesse primeiro momento ao Estado. Acompanha lá no último parágrafo aí dessa página. Marx deu o nome disso de comunismo, a próxima etapa do socialismo, na qual as classes sociais desapareceriam e todo o produto gerado pelos meios de produção seriam distribuídos segundo a capacidade e a necessidade de cada um. De acordo com esse panorama, o Estado perderia a função e não haveria guerras ou repressões, pois todos esses conflitos, segundo Karl Marx, são gerados pelas lutas de classe. Então, olha só, você tira esses meios de produção das mãos de um determinado grupo, coloca por um tempo no Estado e a partir do tempo, conforme as pessoas fossem se adequando com isso, nem o Estado seria mais necessário porque a sociedade se tornaria igualitária. Esse é o pensamento socialista. Tranquilo? Bom, eu espero que você tenha memorizado aí e aprendido mais nessa aula sobre essa questão da sociedade industrial e do socialismo. Para você guardar melhor esses conteúdos, você pode realizar as atividades da página 36 e 37.
Eu agradeço muito a sua atenção até aqui e por ter ficado comigo na aula até esse momento. Eu sou o professor Fernando Shows, até a próxima!